Boa tarde a todos. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o vírus da influenza e o vírus da parainfluenza. Meu grupo é composto por mim, Natália Barbosa, pela Maria Júlia Batista, Natália Silos, Júlia Marques e Lucas Varela. Bom, a influenza é uma doença viral de caráter agudo que atinge o aparelho respiratório. Ela pode provocar tosse, febre, dor de garganta, dores no corpo e mal-estar. Geralmente é benigna e autolimitada, pode em alguns casos apresentar complicações, levando à internação hospitalar e até mesmo ao óbito em casos extremos. Os vírus da influenza eles sofrem mutações de caráter antigênico e funcional, o que ocasiona frequentemente o surgimento de surtos, epidemias e pandemias. Já a parainfluenza é a causa predominante da doença respiratória aguda, é o importante agente causador da laringotraqueobronquite, pneumonia e bronquiolite, atinge crianças, pacientes imunocomprometidos ou debilitados e idosos, pode provocar febre, tosse, coriza, dor de garganta, dor do ouvido e perda de apetite e possui 5 espécies isoladas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como é a classificação do vírus da influenza, que pode ser abreviado como FLUV. Bom, os vírus da influenza FLUV, eles acometem homens ou animais e estão classificados na família Orthomyxoviridae. Essa família é composta por 6 gêneros: influenza vírus A, B e C, togotovírus, isavírus e coranjavírus. Porém, somente espécies pertencentes aos 3 primeiros gêneros, que são os vírus da influenza A, B e C, infectam os seres humanos, e por isso vou aprofundar somente nesses 3 gêneros. O vírus da gripe do tipo A são os únicos da gripe conhecidos por causar pandemias de gripe, ou seja, eles têm capacidade de colocar em risco a saúde global. Esse foi o caso da pandemia de 2009, causada pelo vírus H1N1 da influenza A, conhecida popularmente como gripe suína, né? E para entender melhor essa classificação, os vírus da influenza A são divididos em subtipos, e essa divisão é baseada em duas proteínas que estão presentes na superfície desse agente infeccioso, que é a hemaglutinina e a neuraminidase. Mas de forma geral, os principais subtipos do vírus influenza A que circulam pelo mundo são o H1N1 e o H3N2. Só que estes não são os únicos, né? E apenas são os predominantes. Isso porque até agora são conhecidos 18 diferentes subtipos de hemaglutinina e 11 diferentes subtipos de neuraminidase, mas para resumir, estes vírus são realmente diversos e eles possuem uma infinidade de pequenas mutações e alterações que podem ser registradas. Já os vírus da gripe do tipo B infectam exclusivamente os seres humanos, e esse tipo não é dividido em subtipos, mas em duas linhagens, a Yamagata e Victoria. E os vírus da influenza B geralmente sofrem mutações mais lentamente em termos de suas propriedades genéticas e antigênicas do que o vírus da influenza A. No caso do vírus da gripe do tipo B, influenza B, eles podem infectar tanto humanos quanto suínos, e é detectado com muito menos frequência e geralmente causa infecções leves, apresentando implicações menos significativas à saúde pública, não estando relacionado com pandemias e epidemias. E agora falando também sobre como é a classificação do vírus da parainfluenza. Esse vírus pode ser abreviado como VPH, pertence à família Paramyxoviridae e ele se divide em 4 principais tipos, que são o VPH1, 2, 3 e 4. O VPH1 é o tipo mais frequentemente identificado em crianças, principalmente nas de 6 a 36 meses de idade, e esse tipo pode causar croup, que é a laringotraqueobronquite, ou seja, é uma infecção marcada pela forte tosse. Além disso, ela pode desencadear complicações nas vias respiratórias superiores, como na faringe e na laringe, e nas vias inferiores,
como na traqueia e brônquios. O VPH2 ele também pode desencadear complicações nas vias respiratórias superiores e inferiores. O VPH3 está mais frequentemente associado a alguns casos de bronquiolite, bronquite e pneumonias em lactantes, crianças e adultos imunocomprometidos. O VPH4 é identificado com menos frequência, mas também pode causar complicações respiratórias que variam entre leves a graves. E esses tipos de vírus, né, eles apresentam um comportamento sazonal variável entre as diversas regiões. Por exemplo, os tipos 1 e 2, eles tendem a provocar epidemias no outono, com cada sorotipo ocorrendo em anos alternados, né? E a doença do tipo 3, ela é endêmica e infecta a maioria das crianças com menos de 1 ano de idade e a incidência ela aumenta na primavera. Bom, falando um pouco sobre a composição estrutural do vírus da influenza, é importante frisar que suas estruturas são bem parecidas externamente e que se diferem minimamente em sua composição, como em segmentos de RNA. As partículas virais têm diâmetro de aproximadamente 100 nanômetros e são esféricas na maioria das vezes, podendo se apresentar de forma filamentosa em outros. São constituídas majoritariamente em proteínas, em cerca de 70%, e em lipídios, com 20%. O restante é constituído por carboidratos e RNA. Devido a essa composição química, eles são sensíveis ao calor por aproximadamente 30 minutos em 56 graus e ao pH ácido em 3 e solventes lipídicos. A parte mais externa, em amarelo, é o envelope lipoproteico constituído de glicoproteínas HA e NA e no círculo roxo a proteína matriz. Também apresenta o canal de prótons com as proteínas tetraméricas M2. Seu RNA é de fita simples e polar negativo, com 8 segmentos, sendo 7 segmentos só da influenza Z, com simetria helicoidal. A influenza A, causadora das grandes pandemias, é a mais comum encontrada em várias espécies de animais além dos humanos. Além das aves migratórias que disseminam o vírus pelo planeta, os humanos são os principais transmissores. A transmissão direta ocorre pelas gotículas, que são expelidas pela pessoa infectada com o vírus, pelo ato de falar, espirrar ou tossindo. Também há a transmissão indireta, pelas mãos, em contato com secreções de doentes, em locais como superfícies, maçanetas, etc. Coloquei aqui um exemplo de situação que é a aglomeração, né? Tanto falada nessa pandemia, que tanto prejudicou e acelerou a transmissão do vírus da Covid-19. A eficiência da transmissão da influenza depende da sua carga viral e também por fatores como a temperatura, umidade e tempo de contato. Os adultos podem transmitir o vírus entre 24 e 48 horas antes dos sintomas em carga baixa, quando se apresentam os sintomas em cargas maiores. Já para a influenza, tem sua estrutura esférica muito semelhante com a influenza A, sendo um pouco maiores, com 150 a 200 nanômetros. Boa parte também constituída de proteínas e lipídios, e o resto com carboidratos e RNA, também sendo suscetíveis a calor moderado e pH baixo. Seu RNA apresenta uma fita única polarizada negativamente e não é segmentado, como na influenza. Apresenta um capsídeo helicoidal que protege esse genoma e é projetado de acordo com estruturas em sua face interna e externa. Essa estrutura em amarelo aparece somente nos rubulas. Ele apresenta uma alta transmissibilidade em meses frios e principalmente em crianças de até 5 anos. Seu esquema de transmissão é semelhante aos outros vírus conhecidos, com aerosóis penetrando pela nasofaringe e infectando o sistema respiratório.
Agora vamos falar um pouco sobre a patogênese. E a patogênese da infecção viral causada pela influenza, ela é influenciada por alguns fatores, né, que são relacionados ao hospedeiro e a fatores virais. Em relação aos hospedeiros, os fatores são a presença de receptores específicos nas células hospedeiras, a disponibilidade de enzimas no hospedeiro que são fundamentais aí para a entrada das partículas virais nas células, o estado imune também do hospedeiro, a habilidade do sistema imune de conter infecção sem desencadear respostas inflamatórias exacerbadas e a produção de altos níveis de citocinas, além da pré-existência de imunidade específica para alguns epítopos virais. Em relação aos fatores de virulência, eles podem ser capazes de determinar a patogênese, né, através da glicoproteína hemaglutinina, que determina a ligação do vírus à célula, a antigenicidade e a sua susceptibilidade de clivagem, com a presença ou não de um sítio de clivagem polibásico. Além disso, também a proteína PB1F2, que induz a apoptose e aumenta a patogênese na infecção secundária por pneumonia. E ainda em relação ao fator viral, a gente pode destacar também a proteína NS1, que atua como antagonista de interferões e auxilia no escape viral da resposta imunológica inata. E para finalizar, a glicoproteína NA, que é a neuraminidase, que é importante aí para a replicação viral eficiente. O período de incubação dessa infecção é de 1 a 4 dias e ela acomete principalmente áreas como nariz, garganta e brônquios, podendo até alcançar os pulmões. E, além disso, essa infecção pode se apresentar de forma branda ou grave, com complicações e evolução para óbito. Agora, em relação aos vírus para a influenza, eles são transmitidos via aerosóis ou fomites penetrando pela nasofaringe e se propagando pelo sistema respiratório superior. A necrose celular, a descamação, os produtos celulares e virais liberados e a resposta imunológica conduzem aos sintomas clínicos da doença e os bebês e crianças são o principal alvo dessa infecção. Ela pode atingir a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e pulmões via disseminação célula a célula ou viremia. O RNA ele é reconhecido pela proteína associada à diferenciação do melanoma, pelo gene induzido por ácido retinóico e pela proteína quinase ativada, e eles levam à indução, né, do interferon beta e citocinas pró-inflamatórias com consequente indução de um estado antiviral. Então, diversos fatores contribuem para a patogênese viral. Alguns deles são a sensibilidade da proteína percussora FO, clivagem F1 e F2, a variabilidade da proteína M, interferindo no processo de brotamento viral, e a interferência sobre a indução e ativação de interferon associado à proteína V. A proteína C ela pode modular e reduzir a síntese de RNA, impedindo o acúmulo de RNA de fita dupla e, desse modo, evitando aí a ativação de MDA5 e PKR, né? E o interferon, as células NK, né, que são as natural killers, os anticorpos e as células T citotóxicas, elas desempenham um papel importante na resolução do processo infeccioso. A imunidade conferida pelo IgA é de curta duração, embora desempenhe um importante papel na proteção contra o vírus. Agora eu vou falar um pouco sobre as manifestações clínicas e os sintomas, né, da influenza, começando pela gripe, que é uma infecção causada por vírus da influenza das espécies A, B ou C. Surge após um período aí de incubação que varia de 24 a 72 horas, mas pode chegar a atingir 4 a 5 dias, dependendo da infecciosidade e quantidade de vírus, e dependendo também do estado imunológico do hospedeiro. E após o desaparecimento da febre, que surge no segundo ou terceiro dia após a infecção, o acometimento do sistema respiratório inferior ele se intensifica, surgindo sintomas como tosse com catarro e fraqueza, que podem durar até 2 semanas. A obstrução nasal e a faringite são comuns, também podendo ocorrer conjuntivite. Após 6 e 24 horas do início dos sintomas, uma pneumonia grave pode surgir, com taquipneiia, taquicardíaca, cianose, febre alta e hipotensão, levando até a hipóxia e morte dentro de 1 a 4 dias. E nestes casos pode existir uma infecção viral combinada, especialmente com o Streptococcus epidermidis, a Haemophilus influenza e Staphylococcus aureus. E as complicações pela infecção do vírus influenza podem surgir na forma de bronquite, bronquiolite, laringotraqueobronquite, né, que é a croup viral,
pneumonia, sinusite, conjuntivite, enterite, exantema e miocardite, sendo o maior o risco, né, de sua ocorrência em pacientes imunocomprometidos e idosos, especialmente aqueles que têm doença cardiopulmonar. Em gestantes, a maior incidência de complicações podem surgir aí durante o segundo e terceiro trimestre da gravidez. Quanto aos vírus para a influenza, eles atingem o sistema respiratório superior e podem ocorrer quadros de resfriado, caracterizados por início gradual de congestão nasal, coriza, dor de garganta, tosse e rouquidão, apresentando febre variável e com menor frequência, além de mal-estar, mialgia e cefaleia. A infecção ela pode ainda alcançar a faringe, a traqueia, os pulmões, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. E o período de incubação varia aí de 2 a 6 dias, com a infecção primária geralmente se manifestando com coriza e laringite, frequentemente com algum grau de bronquite e febre baixa. E os vírus para a influenza 1 e o para a influenza 2, eles estão associados com a croup, né, que acomete crianças nos primeiros 5 anos de idade, e a bronquite e a pneumonia têm como principal agente etiológico o vírus da parainfluenza 3. Já o vírus da parainfluenza 4, ele está envolvido com infecções brandas do sistema respiratório superior e é em crianças, tá? E as consequências das infecções, né, pelo vírus parainfluenza podem ser mais sérias em crianças nos primeiros meses de vida. Em jovens e adultos, essa infecção ela lembra um resfriado comum com ou sem tosse e febre. Sobre o diagnóstico laboratorial. Os materiais de escolha para o isolamento dos flúvios são lavado ou suave de garganta, saliva ou aspirado de sistema respiratório inferior, os quais devem ser colhidos na fase aguda da doença. E assim, tem que levar em consideração o acompanhamento do seu quadro clínico. As amostras de soro da fase aguda devem ser colhidas paralelamente a esses testes de isolamento, para que possa haver a evidenciação da conversão sorológica mediante um teste de inibição da hemoagglutinação. Os dados do hemograma não são específicos, mas podem ser observados leucocitose ou leucopenia. Essas amostras clínicas podem ser submetidas a técnicas rápidas de diagnóstico, de detecção viral, como a imunofluorescência, tanto da forma direta como da forma indireta. Também através do ensaio enzimático e do RT-PCR. Para a identificação viral, essas reações sorológicas necessitam de identificação viral. São elas: fixação de complemento, inibição da hemoaglutinação. Essa inibição de hemoaglutinação detecta antígenos. A fixação de complemento é um teste sorológico de alta sensibilidade e alta especificidade e vai detectar o IgGI, que é o anticorpo específico dessa infecção. Também o teste de neutralização. Sob o diagnóstico tradicional, os materiais clínicos eles são colhidos e eles devem ser inoculados. Após isso, tem que ser tratado nos ovos embrionados ou em cultura de células. A cultura de células tem que ser especialmente a MDCK, que são células Maiden-Darby de Hindicon. Essa detecção do vírus no líquido pode ser no líquido amniótico de ovos embrionados e ou em culturas de células. Já sobre o vírus para influenza, os materiais de escolha para esse tipo de vírus são também para isolamento, também são lavado ou suave de garganta, saliva ou aspirado do sistema respiratório inferior, bem como foi dito anteriormente. Também tem que ser colhido na fase aguda da doença e também, se faz necessário, acompanhar os dados clínicos, o quadro clínico do paciente. Então, como foi dito no FLUVI, esses da parainfluenza também podem passar
por técnicas rápidas de diagnóstico, que também são imunofluorescência, indireta ou direta, e RT-PCR. Os materiais escolhidos, eles também têm que ser inoculados em ovos embrionados ou células, cultura de células. Essa detecção vai ser feita através da reação de hemaglutinação ou da detecção de efeito citopático. Vale ressaltar que essas técnicas podem ser associadas a isolamento em sistema do hospedeiro e a sua comprovação também pode ser feita de anticorpos, né, através do teste sorológico desses anticorpos, de IgM e IgA específicos. Para identificação viral, também são empregados as mesmas reações sorológicas do influenza, fixação de complemento, inibição da hemoaglutinação e teste de neutralização, além da imunofluorescência. No caso de fazer o diagnóstico sorológico comprobatório dessa infecção, são pesquisados IgM específicos, tá? Num soro de humúnico, empregados através de ensaios imunoenzimáticos, ou através desses anticorpos totais em soros pareados do paciente, utilizando a inibição da hemaglutinação, que é aquela que detecta antígenos, ou teste de neutralização. Bom, sobre a prevenção e controle do vírus influenza, nós temos a vacina, só que devido à alta taxa de mutação observada entre esse vírus, o controle da doença por meio da imunização se torna um pouco difícil. Então, recomenda-se que todo ano a vacinação seja feita antes do início do inverno, que é quando começa o aumento, né, da incidência dessa infecção. A vacinação ela é administrada em 2 doses em crianças de até 8 anos de idade, com intervalo mínimo de 4 semanas entre elas, e dose única a partir dos 9 anos de idade, com exceção das crianças que nunca tinham sido vacinadas antes. O Ministério de Saúde do Brasil, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde, depois do alerta dado no surgimento da gripe aviária, estabeleceu o Plano Brasileiro de Preparação para Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza, em que foram estabelecidas normas nas áreas de vigilância epidemiológica, diagnóstico laboratorial, controle de infecções hospitalares, empregos de vacina e antivirais. Além disso, foram estabelecidas normas de vigilância em portos, aeroportos e fronteiras, com a finalidade de proteção e promoção de saúde da população, na busca, né, da segurança sanitária de produtos e serviços. O tratamento do vírus influenza, são utilizados antivirais como cloridrato de amantadina e rimantadina, que são utilizados em casos graves, né? A ação deles são baseadas na inibição de M2 durante o processo de fusão, e também os antivirais oseltamivir, zanamivir e peramivir. Esse último ele é usado somente em pacientes hospitalizados e tem seu mecanismo baseado na inibição do sítio ativo da neuroaminidase viral, bloqueando a expansão da infecção. A prevenção e controle do vírus da parainfluenza ainda está em estudo. Vacinas produzidas com vírus atenuados ou com tecnologias de biologia molecular têm sido testadas, porém sem resultados ainda conclusivos. Uma vacina experimental com esse vírus inativado até se mostrou antigênica em crianças, mas quando aplicada por via parenteral, ela não preveniu a doença. Sobre o tratamento, ainda não há tratamento antiviral estabelecido para o tratamento de infecções pelo vírus da parainfluenza. No SUS, de acordo com o que foi determinado pela OMS, a campanha de vacinação de 2021
contra o vírus da influenza seria trivalente. E a sua composição seria essa que está sendo mostrada no slide. H1N1, H3N2, mais uma outra linhagem. Sobre as notificações, todo caso dessas síndromes respiratórias agudas hospitalizados devem ser notificados. Nos casos de surto, também deve haver a notificação. A vigilância epidemiológica local, ela vai estar prontamente para ser notificada e informada. Deve ser prontamente notificada e informada. O Brasil ele possui uma rede de unidades sentinelas para a vigilância da influenza, distribuídas em serviços de saúde em todas as unidades federadas do país, que monitoram a circulação do vírus influenza através desses casos. Mas como que é feita essa vigilância laboratorial e epidemiológica? Existe uma rede de laboratórios de referência. São divididas entre o Laboratório de Referência Nacional, que é a Fiocruz, e dois laboratórios de referências regionais, que é o Adolfo Luiz e o Instituto Evandro Chagas. Esses três formam os centros de referência para a influenza aqui no Brasil. Esses laboratórios de referência para a influenza são responsáveis por realizar o controle de qualidade das amostras que são encaminhadas aos laboratórios centrais de saúde pública, LACEN. Vale ressaltar que esses laboratórios de referência são responsáveis também pela análise complementar desse vírus, pela caracterização antigênica e genética do vírus circulante, identificação dos novos subtipos, bem como monitoramento de resistência aos antivirais. Como a sua colaboração é junto com a OMS, anualmente esses centros enviam amostras para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é o CDC, lá em Atlanta, nos Estados Unidos, que é o centro colaborador da OMS nas Américas, que subsidia a seleção das estirpes virais para a composição da vacina anual. Então, é assim, através desses vírus, que é formada a vacina anual, estabelecida pela OMS. Vale ressaltar também que essa vigilância que ocorre aqui no Brasil, ela é composta por vigilância sentinela, tá? Dos casos graves e também da síndrome respiratória aguda. Aqui está o monitoramento até a semana epidemiológica 52 de 2019. São documentos super fáceis de achar na internet, vale muito a pena a leitura. Tentei achar de 2020, mas não consegui. Porém, achei a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, bem como um protocolo de tratamento de influenza de 2017. Sim, é um pouco antigo, mas ele ainda é utilizado até hoje, não houve atualização.